é que aqui a gente tem uma cultura de valorizar o esforço e não o mérito, né? Então, não tô falando de meritocracia, eu tô falando de, valorizar o resultado ao invés do esforço apenas, né? E no Brasil, as pessoas querem valorizar mais quem se esforça do que quem conseguiu. E isso daí, de certa forma, acaba sendo um problema também para elas mesmas crescerem, né? Então, quando você olha alguém que conseguiu, de alguma forma, você sempre dá um jeito de querer deixar a sua vida melhor através da inferiorização da vida alheia. Não importa como eu consegui, né? Tem pessoas que não querem nem ouvir. Tem gente que fala, não, você fez sacanagem, não é possível. Sai daqui, você é cuzão, você não sei o que lá. Mas não. Então, acho que essa é a forma de algumas pessoas se sentirem bem, né? De inferiorizar ou menosprezar os outros. Então, tem algumas tendências que acontecem e aparecem de vez em quando, como a do marketing digital, né? Ela foi uma tendência que apareceu para mim num momento muito propício. E várias tendências, elas aparecem e elas existem nos seus negócios hoje. O problema é que as pessoas, elas se preparam para o que está acontecendo hoje e não para a tendência em si. Boa. Então, a tendência do marketing digital, ela estava acontecendo e eu estava me preparando para ela. As pessoas hoje estão se preparando para a realidade de hoje. Então, elas estão se preparando para fazer um podcast hoje, porque o podcast está bombando. Elas estão se preparando para fazer um Instagram hoje, porque o Instagram está bombando. E não para o que vai acontecer daqui a alguns anos. E esse é o grande erro. No Brasil, se você pegar 5 maiores tendências que existem hoje, todas elas estão dentro de pensamentos e tecnologia. E se você pegar hoje as 3 maiores faculdades, que representam 25% das pessoas hoje, nenhuma delas tem a ver com isso. Então, as pessoas estão se preparando para algo que não vai existir. Então, assim, para mim, olha só, você tem 3 coisas que tem que ter em mente. Primeiro, existe um primeiro grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é mediocridade, tá? É o como todos pensam. Mas se todos têm um resultado parecido, ou seja, um resultado muito baixo, você não quer ter o resultado de todo mundo, logo você precisa pensar diferente. Como que você pensa diferente? Você chega no pensamento de segundo nível. O pensamento de segundo nível é o seguinte: imagina que no Covid foi o período que eu mais ganhei dinheiro investindo em ações. Então a bolsa caiu 50%, então ela já tinha caído. Por que ela caiu? O pessoal achou que a economia ia ser destruída, as empresas iam fechar, as pessoas iam ser demitidas, cara, a taxa de juros ia pro saco, ia acontecer um monte de problema. O primeiro grau de pensamento pensa, fudeu, a bolsa vai cair e as pessoas vendem. O segundo grau de pensamento pensa, se todo mundo já pensa assim, então será que não faz sentido eu comprar, já que já está no preço? E o segundo grau de pensamento funciona para isso, funciona para tudo, funciona para uma Ferrari. Então você olha para uma Ferrari e fala, que Ferrari foda. Primeiro grau de pensamento. Segundo grau é, que Ferrari foda. Quem é o cara que conseguiu comprar essa Ferrari e por que ele conseguiu? Então quando você chega no segundo grau de pensamento, você chega num nível superior. Qual que é o segredo então de tudo? É o segundo grau de pensamento, em todas as coisas. Mas qual que é o terceiro grau de pensamento para mim? Que aí é onde você surfa forte. É você identificar as tendências seculares e se preparar para elas e não para hoje. Então se você consegue ter um grau de pensamento diferente e você, além disso, se prepara para o que vai acontecer e não para hoje, você não vai surfar hoje a onda. Mas quando ela vier, você vai surfar. E as pessoas que estão surfando hoje saem na sua frente, mas elas não vão chegar mais longe. O Howard Marks, a gente gravou para Finclass. E, cara, olha o nível do cara. Ele falou assim na Finclass: eu sou Howard Marks, tenho 52 anos de experiência no mercado e eu gerencio 150 bilhões de dólares. Olha o tamanho do cara, sabe? Ele deu muitos insights bacanas, mas o principal para mim foi o que eu falei para vocês do segundo nível de pensamento, foi dele. É dele, né? Então ele falou assim, eu falei, dá para todo mundo ganhar no mercado? Dá para todo mundo investir bem? Ele falou, não dá, é difícil. Só se você tiver um pensamento de segundo nível. E o pensamento de segundo nível, ele não é fácil de ter, não é fácil. E o que ele disse é que se você constantemente tem esse tipo de pensamento, você vai ganhar. Então, por exemplo, o mercado financeiro. O mercado estar caro automaticamente gera o preço barato. Só que o mercado estar barato automaticamente gera um preço caro. Porque é assim, se está muito barato, todo mundo começa a comprar. Até o ponto que fica caro. E já que está caro, todo mundo começa a vender porque está caro. Isso começa a acontecer. Então, para ele, o mercado é um pêndulo, né? O mercado nunca está no meio. Ele sempre está numa extremidade. Então, o mercado sempre está ou muito caro ou muito barato. E ao longo do tempo, as pessoas querem sempre acertar o timing ideal. E o que ele falou é que não dá. Só dá para você acertar o timing quando está num dos dois extremos. Quando está muito caro ou muito barato. Quando está no meio desse ciclo, cara, só esteja exposto ao mercado, mas não que esteja fora dele. E para quem de fato leva isso a sério, isso daqui vale alguns milhões lá na frente. Primeiro, o negócio da obstinação tem um lance de que é difícil você ser obstinado quando você não sabe que pode ser obstinado, né? Boa. É muito fácil pra gente pegar e falar, vamos ser obstinado. Porra, já virou uma chave, entendeu? Sim. Mas nem sempre eu soube que eu podia ser obstinado. Não sei te dizer quando essa chave virou, mas em algum momento ela virou e aí eu entendi isso e comecei a pensar diferente, a pensar maior em tudo. Pô, por que não faz isso? Por que não faz isso? Por que não faz... Aí eu comecei a pensar diferente. Então, a obstinação me ajudou. Pensar gigante, pensar como um produtor, que é diferente. Pô, eu era barman. Cara, eu tô fazendo drink, mas diferente dos barmans do meu lado, pensando em fazer o drink e ganhar o paga da noite, que eles chamavam, eu tava fazendo isso pensando, caralho, mas quanto que essa pessoa pagou pra contratar essa galera? Porra, será que eu não consigo fazer outras festas também? Então eu sempre tive essa cabeça, né? E essa cabeça muda tudo. É igual hoje, um monte de gente assistindo a gente sem saber que elas poderiam criar também, né?
porra, em algum momento essa chave virou pra mim. Foi quando eu falei, porra, se esse cara tá fazendo isso daí, ele tem 10 mil inscritos, eu posso fazer também. Por que não? E aí eu fiz. Caralho, eu não imaginava que isso ia acontecer e a gente ia multiplicar tanto. Mas acho que essa cabeça muda o jogo. Você acha que as pessoas romantizam muito o propósito hoje? Pra mim, eu acho que é o tema mais bullshit que existe hoje. Não é que o propósito não é importante. Porra, claro que é. Mas sim, cara, peraí. Eu vejo, porra, os super eventos, né? A gente, já fez super eventos também, mas super eventos, geralmente eles são todos baseados em encontro seu propósito. O propósito tem que vir do coração mesmo, tem que ser o que te move. Quer ver? O meu propósito quando eu comecei era ficar rico. Tá errado? Não tá. É o que me movia, entendeu? Ele me dava um ânimo, ele me fazia me mexer. Beleza. Quando eu atingi isso, aí mudou o propósito. E foi mudando, foi evoluindo. Cara, o propósito só tem que ser o que te move. Não tem que ser o que é bom pro mundo, tem que ser o que te move. Porque tem que ser genuíno. Você fala, não, esse propósito que é bom pro mundo, mas você não acredita, não quer, não se motiva, então não é seu propósito. Aí, o pior é quando o propósito não é desse nome de busca por felicidade, né? Mas é uma máscara pra você poder enriquecer de alguma forma, né? Tipo, o propósito. Cara, eu vejo as pessoas buscando um propósito como uma forma de enriquecer. Quando as pessoas vão nos grandes eventos desse e tal, eu vejo muitas outras formas de você dizer que você quer ficar rico. Muitas. A pessoa vai no evento, uma formação, alguma coisa assim e tal, pra descobrir seu propósito, mas na verdade não, é só porque você quer ficar rico. E aí você quer pegar isso pra você porque Exato. Vai ficar rico, cara. Então, bullshit, né, cara? Pra quem tá vivendo dias difíceis, né? Primeiro assim, não espere motivação de mim. Não espere motivação de mim. Por mais que acabe fazendo isso às vezes, não é com o intuito de motivar, assim. Mas acho que o principal conselho que eu daria é o conselho de... ontem eu tava no mercado e eu não faço muito isso, né, cara? É raro eu fazer isso. Fui com a K no mercado porque, preciso dar um jeito aqui realmente no shape e a gente foi fazer compras. Eu falei, vamos comprar, vamos fazer direito o negócio. Mas aí eu lembro que a gente passou pelas maçãs, né, cara? Eu tirei uma foto e botei, existe um segredo dentro da maçã. Eu vi esse post seu. Né? E acho que isso aqui é o que serve pra essas pessoas agora, né? Porque todo momento ruim, sabe? Destruidor, negativo, ele tem sempre uma semente proporcional que pode te ajudar a crescer de alguma forma, né? É a sabedoria do Howard Marks, do segundo grau de pensamento, né? Tudo que é caro, torna-se barato, tudo que é barato, torna-se caro. É uma coisa, toda crise gera oportunidade. Então, se você estiver agora numa crise, ou se você estiver bem, isso aqui vai servir pros dois. Quando você abre uma maçã, você descobre quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Por quê? Porque, cara, se você abre maçã, você tem lá 7 sementes. É finito. Quando você tem as sementes e você planta elas, é infinito. Você vai ter várias maçãs infinitas. O problema é que a pessoa que tá no topo, que você falou agora, se ela só buscar o fruto, ela vai consumir o fruto, não vai sobrar semente. Então ela vai precisar comprar outra maçã, vai precisar ir atrás da maçã de novo. Chega uma hora que, cara, ela pode se ferrar. A pessoa que tá aqui embaixo, ela nem consegue ir atrás do fruto. Então a única coisa que ela pode fazer é ir atrás da semente. Só que quando ela vai atrás da semente, e na metáfora aqui, a semente geralmente é o conhecimento, você pode produzir quantos frutos você quiser. Eu fui num milharal, né, e foi muito interessante, deve fazer uns 2 anos, quase 2 anos, e aí tinha uma plantação, tinha um monte de milho, né, e eu descobri que no milho você tem umas 600 sementes. Cada daquele amarelinho do milho é uma semente, né, e então ele tem 600 sementes. Se você plantar uma semente de milho, em 90 dias você tem um milho. É muito rápido. Então uma semente viram 600 sementes. Se você plantar de novo essas 600 sementes e você tiver vezes 600, cara, o número é bizarro. Então assim, você só precisa de uma semente para começar. Então assim, busca a semente. Se você estiver em cima, para você se manter em cima e crescendo, se você estiver embaixo, é porque é só disso que você precisa, de uma semente, para você, dar o pontapé inicial naquilo que pode se tornar grandioso.